Olá, que a paz de Jesus envolva a todos, sejam muito bem-vindos para o estudo do Evangelho do Centro Espírita Mansão da Esperança. E hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, Buscai e achareis. Mas antes, então, eu vou convidar a todos para que façamos a preparação. Então, aqueles que se sentirem à vontade, pode fechar os olhos. E neste momento, nós vamos elevando os nossos pensamentos, sentimentos, nos ligando aos nossos mentores individuais, esses amigos que nos envolvem no seu carinho, no seu amor, nos amparando, nos auxiliando na nossa jornada, no nosso progresso. Vamos nos ligando à nossa Mãe Santíssima Maria de Nazaré, que nos cobre com o seu manto de amor, apaziguando os nossos corações, nos envolvendo em muita luz e muita paz. Vamos nos ligando ao nosso Mestre amado Jesus, agradecidos por todos os ensinamentos, pelos exemplos, que Ele possa nos fortalecer os bons propósitos, para que possamos vivenciar os seus ensinamentos a cada dia. E assim vamos nos ligando a Deus, nosso Pai maior, agradecidos pela oportunidade da vida, do trabalho, do aprendizado, do crescimento. E assim vamos fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Buscai e achareis, ele se inicia com uma passagem do Novo Testamento que diz assim: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porque todo aquele que pede recebe, quem busca, quem procura acha, e se abrirá aquele que bate à porta. Também qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho quando lhe pede pão, ou se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais forte razão, vosso Pai que estás nos céus, dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedem. Essa passagem está em Mateus, capítulo 7, versículo de 7 a 11. Então, como nos diz Kardec no Evangelho, buscar e achareis é o princípio da lei do trabalho e, consequentemente, a lei do progresso, porque o progresso é fruto do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Então, tendo o homem o desejo incessante do melhor, esse desejo o conduz às descobertas e ao aperfeiçoamento. Então, através do trabalho e do estudo, o homem desenvolve a sua inteligência e aperfeiçoa a sua moral. No entanto, se faz necessário nos perguntar o que temos buscado, porque é muito comum na nossa condição de encarnados buscarmos as ilusões que satisfaçam a procura pelos prazeres incessantes, fugindo aos deveres e responsabilidades que a vida nos solicita. E também a procurar pela aparente tranquilidade
e a paz da inércia, fugindo às dificuldades e desafios necessários ao nosso aprendizado e aperfeiçoamento. Então, como estamos fortemente ligados às necessidades e sensações da matéria, nós nos preocupamos muito mais com o imediatismo da satisfação do corpo do que com as necessidades do espírito. No livro Pai Nosso, psicografado pelo Chico Xavier, tem uma história intitulada Fé e Perseverança, que nos conta que haviam 3 rapazes que desejavam encontrar com Jesus para lhe fazer um pedido. E aí, passado um tempo, depois de muitas orações, Jesus aparece para eles. E aí cada um pode fazer o seu pedido. Então, o primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O segundo suplicou a beleza. E o terceiro, não sabendo o que pedir, disse a Jesus que lhe desse o que fosse justo, segundo a sua vontade. E assim foi feito. Os 2 primeiros foram atendidos nos seus pedidos, e o terceiro rapaz recebeu um grande saco, e dentro havia uma enorme pedra. Os 2 colegas riram dele, e apesar dele ter ficado um pouco decepcionado, como confiava em Jesus, ele levou consigo a pedra. E ele começou a tirar os excessos do bloco, e depois de muito esforço, ele conseguiu chegar ao centro do bloco e encontrou o diamante. Então ele adquiriu uma grande fortuna e com o dinheiro ele construiu uma casa onde os doentes pudessem encontrar abrigo e alívio. Passados então alguns anos, o jovem vivia feliz com seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram a porta. E ele não teve dificuldade de reconhecê-los. Eram os antigos colegas de oração que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença, cansaço, miséria e desilusão. Então eles se abraçaram e nesse momento Jesus apareceu e disse: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. Então, muitas vezes, como os personagens da história, nós nos deixamos nos enganar pelas ilusões, buscando a felicidade na satisfação dos nossos caprichos e desejos e recolhendo amargas lições e sofrimentos decorrentes do nosso orgulho e egoísmo. E aí, dificilmente, nós aceitamos o que a providência divina nos concede para o nosso aperfeiçoamento, perdendo então com isso abençoadas oportunidades de trabalho e aprendizado por desprezar ou não aceitar os desafios que a vida nos traz. No livro Pão Nosso, capítulo 89, intitulado Bem-aventuranças, tem um trecho que nos diz assim: O mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, são raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de que se avizinha de tesouro imenso. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho de renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, em vez de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmensurada ambição. Ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados do mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Então, quantos passam por grandes necessidades, lições muito difíceis, mas não se modificam intimamente, permanecendo então com os corações carregados de sentimentos impuros. Então, Deus, em sua infinita sabedoria, nos coloca no lugar, circunstâncias
e na convivência com aquele que necessitamos. Mas apesar de dizer que buscamos o bem e a paz, dificilmente nós aceitamos o que a vida nos oferece, nos deixando levar ou pela revolta ou pelo desalento. E aí então é preciso que a gente compreenda as leis divinas e realize a parte que nos cabe, buscando refletir sobre quais ensinamentos têm guiado os nossos passos. Então, quantas vezes a gente diz desejar a paz, mas diante da menor contrariedade a gente age com violência? Quantas vezes a gente diz desejar a saúde, mas nós não temos o cuidado com a nossa alimentação e com os hábitos saudáveis? Quantas vezes dizemos desejar ser compreendidos, amados, respeitados, mas nós não cultivamos as amizades, o companheirismo, a tolerância e a paciência? Quantas vezes nós dizemos desejar ouvir a Deus, mas nós não cultivamos o hábito da prece e a vivência das suas leis de amor e caridade? Então, quantas vezes nós dizemos desejar algo e agimos de forma contrária ao que desejamos? E por que isso acontece? Nos falta a educação dos nossos sentimentos. Como diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, as aflições são fruto das imperfeições humanas. Então é necessário que a gente busque o bem, que a gente busque a transformação da nossa condição vibratória através da renovação íntima para o bem. No livro Pão Nosso, capítulo 109, intitulado Três Imperativos, nos diz assim: não bastará, portanto, rogar sem rumo, procurar sem exame e agir sem objetivos elevados. Peçamos ao Senhor a nossa libertação da animalidade primitivista, busquemos a espiritualidade sublime e trabalhemos por nossa localização dentro dela, a fim de converter-nos em fiéis instrumentos da divina vontade. Então é preciso que a gente tenha consciência das nossas necessidades para que a gente possa se libertar dos padrões e normas sufocantes, dos preconceitos estéreis, das dedicações vazias e de hábitos cristalizados. Então nós iremos realizar a nossa renovação sem perder as oportunidades de conquistar os bens do espírito. Em seguida, a necessidade de aprendermos a buscar o bem legítimo, sem nenhum interesse, mas movido pelo real sentimento de auxílio desinteressado. E por fim, a necessidade do trabalho, para que através do próprio esforço e da boa vontade, possamos conquistar a bênção da construção do bem, iluminando o nosso íntimo e auxiliando aqueles ao nosso redor. Mas como trilhar esse caminho? Jesus é o nosso modelo e guia. Como está na questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem. Ele nos ensinou pelo exemplo. Ele passou por todas as dificuldades que nós, na condição de encarnado, passamos, mostrando o caminho do bem para que o espírito possa se renovar e se engrandecer. No entanto, se afastar do bem tem sido uma escolha nossa. Então é pela dureza dos nossos corações que nós nos afastamos do bem e sofremos as consequências do mal que ainda existe em nós. Por isso se faz necessário a nossa busca pela educação dos sentimentos, vivenciando os ensinamentos de Jesus. Todos nós temos sede de amor, mas o primeiro passo depende de nós. Então, se desejamos o bem, se faz necessário o plantio, porque a colheita nunca irá anteceder a semeadura. No livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 174, intitulado Pão de Cada Dia, tem um trecho que nos diz assim:
O homem cavará o solo, espalhará as sementes, defenderá o serviço e cooperará com a natureza. Mas a germinação, o crescimento, a florescência e a frutificação pertencem ao Todo Misericordioso. No alimento de cada dia prevalece sublime ensinamento de colaboração entre o Criador e a criatura, que raras pessoas se dispõem a observar. Esforça-se o homem e o Senhor lhe concede as utilidades. O servo trabalha e o Altíssimo lhe abençoa o suor. É nesse processo de íntima cooperação e natural entendimento que o Pai espera colher um dia os doces frutos da perfeição no espírito do Filho. No espírito dos filhos. Então, o progresso é lei, mas cabe a cada um percorrer o caminho à custa do próprio esforço. Como está no Evangelho, procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras e delas terá o mérito e serás recompensado segundo o que tiverdes feito. Então, o trabalho é o meio pelo qual, através da boa vontade, nós cultivamos a disposição de servir ao bem, cientes das nossas necessidades de aprendizado e renovação. Então, que a prática do bem possa conduzir os nossos passos para que possamos permanecer na companhia de Jesus. Então, é essa mensagem que eu tinha para trazer para vocês. E assim vou convidando a todos para que façamos as vibrações. Então, nesse momento, nós vamos, envolvidos por esse sentimento de gratidão, vibrar pelo nosso planeta, envolvendo em paz, harmonia, compaixão, solidariedade, fraternidade, sentindo a presença da espiritualidade maior em nossos corações, conduzindo os nossos sentimentos e pensamentos. Vamos envolvendo a governantes e governados, para que cada um de nós possa realizar a parte que nos cabe para a concretização do bem e da paz. E assim vamos pedindo pelos aflitos, enfermos do corpo e da alma, que possam ser socorridos e amparados. Vamos envolver também todos os irmãos que estão passando por provações difíceis, pelos desabrigados, por todos aqueles que se sentem abandonados, sem esperança. Vamos vibrando pelos irmãos em desequilíbrio, envolvidos pela revolta ou desalento. Que todos possam serem socorridos e envolvidos pelo amor de nosso Pai Maior, restaurando-os a paz e a fé. Vamos vibrando por todos os lares, envolvendo a todas as famílias pelos laços de amor e respeito, nessa abençoada oportunidade da construção do bem. E vamos envolvendo a todas as crianças, jovens, idosos, no amparo e no auxílio que necessitam. Envolvendo a todas as casas de oração, todas as casas de caridade, que possam dar continuidade a esse trabalho tão importante de amparo a todos aqueles que buscam assistência. E vamos vibrar por nós mesmos, pelos nossos lares e familiares, fortalecendo em nós os bons propósitos para que possamos transformá-los em boas ações, nos renovando a cada dia, fortalecendo a nossa fé e a nossa esperança. Que assim seja, graças a Deus.